Exercício 36 de Sturge, do capítulo de limites. Cosseno de h mais π mais 1 sobre h, com h tendendo a zero. Calcular este limite. Se eu substituir aqui h de zero, fica cosseno de π. Cosseno de π é menos 1, mais 1 dá zero. H tendendo a zero dá zero sobre zero, isso é indefinido. Então nós temos que descobrir uma maneira de fazer com que esse limite a gente possa calcular, não seja indefinido. Bom, primeiramente eu gostaria de explicar algumas coisas sobre as funções trigonométricas. Primeiro, como é definida a função trigonométrica? Pegamos aqui um eixo y, o eixo x, e eu vou desenhar um círculo de raio 1 aqui. 1, aqui vai ser 1, desculpa pelo desenho horrível, aqui vai ser menos 1. Então, esse aqui era para ser um círculo, né? Esse aqui é um círculo de raio 1, nos coordenadas y e x. E onde entra cosseno e seno nessa história? É bem simples. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar daqui, ó, e eu vou medir todo o ângulo aqui no sentido anti-horário. Eu vou definir que o ângulo sai daqui, e nesse sentido anti-horário, o ângulo é positivo. Então, vamos pegar um ângulo aqui, alfa, certo? Não fiz nada demais, simplesmente coloquei um ângulo aqui. Esse ângulo é alfa. Se for menos alfa, ele vinha para cá, que é o sentido horário, e seria o sentido negativo, que nós estamos definindo assim, simplesmente. Aqui a gente então pode ter, a gente tem esse triângulo aqui. Tá vendo? Se eu pegar esse triângulo aqui e ampliar, nós temos esse aqui. Aqui é 1, porque esse daqui é o raio. Certo? Aqui vai ser alfa, que é o nosso ângulo. E esse daqui vai ser o quê? Essa projeção aqui, que nada mais é, você pode ver isso aqui, nada mais é do que a projeção no eixo x. Essa projeção no eixo x aqui vai ser um valor que a gente vai dar o seguinte nome. A gente vai chamar esse de cosseno desse ângulo. A gente tem esse nome. Então, nós vamos chamar esse aqui de cosseno de alfa. E este daqui, qual é o nome? Isso vai ser o seno de alfa, que é simplesmente essa parte aqui. Se eu projetar aqui, nós temos que é essa medida aqui. E essa projeção desse 1, aqui, como se eu viesse um raio de luz aqui. Ó, viesse um raio de luz aqui, iluminando aqui. Tudo que vai ser projetado está aqui. Esse aqui é o cosseno de alfa, vai ser nessa área aqui. E o seno de alfa, se eu jogar um raio de luz para cá, vai ser a projeção desse daqui aqui. O raio de luz vai estar bem aqui. Certo? Mesma coisa se eu fazer o contrário. Se eu jogar o raio de luz para cá, o nosso seno de alfa vai ser a mesma medida aqui. Então, essa parte daqui é seno de alfa e essa parte aqui é cosseno de alfa. Essa é basicamente de onde vem o cosseno de alfa e seno de alfa. Agora a gente volta aqui para o nosso triângulo. Deixa eu desenhar outro, porque esse já ficou feio. Alfa, aqui é 1, aqui é cosseno de alfa e aqui é seno de alfa. Nós já sabemos que esse daqui é um triângulo retângulo, certo? Então, nós podemos tirar aqui uma relação de Pitágoras, que é 1 ao quadrado é igual a seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa. Essa é chamada de relação trigonométrica fundamental, porque ela é a relação mais simples e mais fundamental que nós temos na trigonometria, certo? Nós vamos ter que usar ela depois para resolver esse exercício aqui, mas a gente não vai usar ela por enquanto. A gente pode escrever ela assim para ficar mais bonitinho, fica seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa, 1 ao quadrado, 1. Então, agora vamos olhar no que nós temos. Nós temos
este π aqui. Só temos cosseno de um ângulo mais um π. Então a gente quer descobrir uma forma de calcular isso daqui. Então vamos aqui de novo. Nós vamos desenhar outro círculo aqui. Pam, 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 pam. Aqui vai ser y, aqui x. Aqui vai ser 1, menos 1, 1, menos 1. Certo? O nosso h é aqui. Esse é o nosso h. Certo? E qual vai ser nosso π mais h? Bom, esse aqui é h. O que é o valor de π? O valor de π é metade, é meia volta. Volta no círculo. O valor de 2π é uma volta no círculo, certo? Que é 360 graus, 180 graus. Então aqui, nós vamos dar uma volta aqui, ó. Ó, demos uma volta, tá vendo? Π. Esse ângulo aqui, ó, é de π. Se a gente dividir aqui no meio, vai ficar π sobre 2. Este ângulo aqui, que é o ângulo reto. Este ângulo aqui, certo? Que é o cruzamento de duas retas perpendiculares ou ortogonais. Então aqui, este valor, este ângulo aqui, ó, tem essa reta aqui, tem essa reta aqui, é a mesma coisa, tá vendo? Essa abertura aqui é a mesma, ó. Então esse daqui tem que ser h também. Então aqui, isso daqui é π mais h, nós estamos aqui. π mais h. Então vai ser o valor desse cosseno aqui. Só que se você olhar, esse aqui é o mesmo triângulo desse daqui. Você pode ver porque tem uma simetria aqui. Aqui é 90, aqui é h. Esse ângulo aqui vai ter que ser o mesmo, que a soma dos ângulos internos é 180. Enfim, conclusão, esse triângulo é o mesmo desse aqui. Então qual que é o valor daqui? O valor dessa medida aqui vai ser quanto? O valor absoluto dessa medida é cosseno de h, só que a gente está num eixo de referências. No eixo de referências, a gente está para trás do zero. Então, esse valor vai ser negativo. Então, aqui vai ser menos cosseno de h. Então, o valor de cosseno de π mais h nada mais é que menos cosseno de h. E isso serve para todo ângulo. Se a gente colocar cosseno de π mais alfa, é menos cosseno de alfa. E se fosse cosseno de π menos θ, por exemplo? Isso seria cosseno de quanto será? Bom, a gente já sabe que cosseno de π mais alfa é isso. Então a gente chama alfa de menos θ, certo? Então esse aqui é igual a menos cosseno de menos θ. Só que se a gente olhar aqui, quanto será o cosseno de menos θ? Pam, 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 pam. Aqui. Opa, ficou horrível. Vamos desenhar um círculo aqui. X. O cosseno de menos θ é o ângulo vindo para cá. E aqui é o cosseno de θ. Este valor aqui vai ser o mesmo que este valor. Deixa eu desenhar de novo. Cada desenho é pior que o outro. Aqui. Aqui é θ e aqui é menos θ, porque eu estou vindo para cá. Estou vindo no sentido anti-horário. No sentido horário é para cá, no sentido anti-horário é para cá. Aí eu venho aqui, essa medida aqui vai ser a mesma que essa medida aqui. Então, isso quer dizer que isso aqui é a mesma coisa que menos cosseno de θ. Ou seja, o cosseno de θ é uma função par. Por quê? Porque você pode escrever o cosseno de menos x vai ser igual ao cosseno de x. É diferente do seno, que o seno vai ser uma função ímpar. Tenta dar uma olhada no porquê. Tenta descobrir, tenta fazer um exercício aqui no círculo trigonométrico. E tenta chegar que seno de menos x, seno de menos x,
é igual a menos seno de x. Bom, isso basicamente vai ser só o que a gente vai precisar para resolver esse exercício. E depois eu vou fazer um vídeo que fala de outra maneira que você poderia resolver uma soma de ângulos. Mas por enquanto essa é a maneira mais simples. Agora vamos resolver o exercício. Bom, lembra que eu tinha falado para vocês que a questão era o limite de cosseno de π mais 1 sobre h. Nós já sabemos o valor disso daqui. É menos cosseno de h mais 1 sobre h. Limite de h tendendo a zero. Certo? O que nós queremos aqui? Nós queremos calcular esse limite. Só que nós não sabemos calcular esse limite, mas quando na prova você já deve saber esse limite de cor. O que nós vamos fazer para poder calcular esse limite? Nós sabemos já o limite fundamental, que isso daqui dá 1. Nós já sabemos, temos que saber esse já de cor. Então eu quero de alguma forma transformar isso daqui em um seno de x sobre x. Parece magia, mas é simples. Vamos lá. O que eu tinha falado do teorema de Pitágoras? Era seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Da relação do triângulo no círculo unitário, lembra? Aqui é o ângulo, aqui é seno e aqui é cosseno de alfa. Essa soma aqui tem que dar 1, certo? Então, se a gente tiver um cosseno ao quadrado, nós temos um seno ao quadrado. É simplesmente eu posso isolar o cosseno aqui, fica cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos seno ao quadrado de x, certo? Eu posso fazer isso, mas lá nós só temos um cosseno de h mais 1, certo? Nós temos 1 menos cosseno de h sobre h, nós temos isso. Vamos ignorar esse h por enquanto. Nós temos 1 menos cosseno de h. O que a gente pode fazer para isso daqui ficar ao quadrado? Bom, existe uma propriedade de fatoração que é assim. Quando você tem a e b multiplicando assim, esse aqui for a e aqui for menos, e aqui for a e aqui for mais, você pode escrever assim, a ao quadrado menos b ao quadrado. Aquele termo que surgiria, por exemplo, se fosse a mais b ao quadrado, que seria o primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais b ao quadrado. Nesse daqui não tem esse termo, por quê? Quando você multiplica menos b, você faz o chuveirinho, menos b vezes a, mais b vezes a daqui, esse termo vai sumir. Só vai sobrar o menos b ao quadrado, que é desse daqui, e o a ao quadrado, que é desse daqui. Então, a gente pode fazer surgir um quadrado aqui. Como? Ora, se a gente tem 1 menos cosseno de h, 1 menos alguma coisa, se a gente multiplicar por 1 mais alguma coisa, que é cosseno de h, isso vai dar quanto? Isso vai dar 1 menos cosseno ao quadrado de h, certo? Isso é bom, nós queríamos um cosseno ao quadrado, olha só, que lindo, esse cosseno ao quadrado. Não que a gente queria, sim, só que tem um problema, a gente multiplicou aqui. A gente mudou tudo. O que a gente faz? Se a gente multiplicou por isso aqui, a gente tem que fazer a operação inversa, que é dividir. Opa! Quanto que é isso dividir por isso? É 1. Quanto que qualquer coisa vezes 1? Não vai fazer diferença. Se multiplicar por 1, não faz diferença. Então, isso é a mesma coisa que 1 mais cosseno de h. Olha só, já estamos chegando em algum lugar. Só que vamos lá, é esse aqui que nós queremos, né? Só que a gente pode reescrever isso aqui ainda para ficar melhor. A gente passa, em vez de passar o seno, a gente vai passar o cosseno. Fica seno ao quadrado de x é 1 menos cosseno ao quadrado de x.
certo? 1 menos cosseno ao quadrado de x é exatamente o que a gente tem aqui. Você poderia colocar o valor de cosseno ao quadrado aqui, só que no final você ia chegar no mesmo conta. É mais fácil você substituir direto assim. Vai ficar 1 menos cosseno ao quadrado de x, que é quanto? Seno ao quadrado de x sobre 1 mais cosseno, é x não, é h, 1 mais cosseno de h. Chegamos no seno, né? E isso tudo estava sendo dividido por h, que é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso do h, certo? Porque é a mesma coisa. Se eu tiver a, se eu tiver tipo b dividido por a, isso aqui é a mesma coisa que eu escrever b sobre 1 vezes 1 sobre b. Porque vezes 1 sobre a. B vezes 1 dá b. 1 vezes a dá a. É a mesma coisa. Então aqui dá seno ao quadrado de h sobre mais cosseno. Isso tudo, limite quando h tende a zero. Quando h tende a zero, como nós sabemos o valor de cosseno de zero? Ora, botamos um círculo trigonométrico. Pam, 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 pam. Aqui é y, aqui é x. Esse aqui é o nosso cosseno, o valor de x. Em 0 graus é quando? É onde? Ele não mudou nada, ele não mexeu nada. 0 graus ele está aqui ainda. Como está tendendo a zero, você parte, sei lá, de um lugar muito pequeno aqui, vai aproximando, 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 aproximando. De que número que eu estou aproximando? Opa, é do número 1. Não é do número 1? Então, quanto que é o valor de cosseno de 0 graus? 1. Qual que é o valor de cosseno de h quando h tende a zero? 1. Então, qual que é o valor desse denominador? É 1 mais 1, que é 3. Brincadeira, 2. Então, nós temos seno ao quadrado de h, que vai dar seno ao quadrado de 0 sobre 2. Só que tem esse 1 sobre 0 aqui. O que eu falei? Não pode dividir por 0, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar a nossa fórmula fundamental aqui. Só que aqui tem o seno ao quadrado. O que é seno ao quadrado? É o seno vezes seno, ou seno multiplicado por si mesmo 2 vezes. Então é seno de h vezes seno de h vezes 1 sobre h sobre 1 mais cosseno de h, certo? Isso aqui tem um limite, mas eu estou com preguiça de escrever. Então, seno de h, 1 sobre seno de h. A gente pode reescrever de novo, ficando seno de h sobre h vezes seno de h sobre 1 mais cosseno de h. Quanto que é seno de h sobre h? É 1. O limite quando h tende a zero. E esse daqui vai dar, aqui em cima vai dar quanto? Quanto que é seno de zero? Vamos olhar aqui. Quando h está indo para zero, o ângulo está indo para cá, ó. Qual que é o valor da projeção aqui? Está aqui, ó. Qual que é o valor disso aqui? Ó. Ele vai aqui, vai nesse ponto aqui. Então, quanto que é seno de zero? Zero. Opa, 0 graus não, é zero. Seno de zero é zero. Seno de 0 graus ou 0 radianos. Então, aqui em cima dá zero. Aqui a gente já sabe que vai dar 1 mais 1 vai dar 2. 0 sobre 2 pode dividir 0 por 2? Não, claro que pode. É claro que pode. Então, se dividindo 0 por 2, vai dar 0. Isso aqui vai dar 0 no limite. Se eu sei o limite desse daqui, eu sei o limite desse daqui, eu sei, é um limite que a gente sabe e não é infinito ou indefinido. Então, o limite do produto desses dois aqui vai ser o limite desse vezes esse. E quanto que é 1 vezes 0? 0. Então, finalmente, nós descobrimos que o valor de limite de cosseno de π mais h mais 1 sobre h quando h tende a 0 é 0. Agora, como você faria na prova? Nossa, depois de tantos cálculos. Na prova você faria assim, ó, cosseno
de π mais h é menos 1. Opa, é menos cosseno de h. Isso fica menos cosseno de h mais 1 sobre h, limite de h tendendo a zero. Esse limite aqui você vai ter decorado e vai saber que isso é zero. Pronto. Ou melhor ainda, para você ter noção, você sabe que, se você for mais espertinho, você vai saber que isso é a derivada. Porque isso aqui você pode escrever assim, cosseno de π sobre h. Isso é a derivada em π. Porque cosseno de π é quanto? Π é metade de uma volta. Opa, aqui. Qual que é o valor aqui do cosseno? Depois de dar a volta toda, ó, menos 1. Então, menos 1 dá mais 1. Isso daqui, limite de h tendendo a zero, é a derivada do cosseno de x em x igual a π. Qual que é a derivada do cosseno? Tudo que você derivar com có é seno, então é menos seno de x em x igual a π, que é menos seno de π que é igual a zero, certo? Aí você saberia, isso aqui tem que dar zero, então eu vou fazer algum joguinho aqui para dar zero. Você talvez poderia falar que é a derivada, mas eu não sei se a professora aceitaria numa prova de limites. Então é isso.